Olá, hoje nós vamos meio que finalizar, as 3 aulas sobre medidas de proteção, falando proteção coletiva, proteção individual, que é o EPI, e agora especificamente algo que é muito novo, que a tecnologia, a engenharia, está conseguindo mais uma solução para um problema da humanidade. No caso aqui, o trabalhador, que trabalha no sistema elétrico de potência, trabalha com eletricidade. Nossa aula 17, posturas e vestimentas ou vestuário. Em síntese, a nova redação, a nova NR10, buscou inserir conceitos e medidas de segurança de observância obrigatória, mas principalmente a necessidade de organização, planejamento, dos serviços, do conhecimento dos diferentes tipos de risco, da adequação ou da adequada realização de cada tipo de trabalho, para que a partir disso, fosse criado e instituído como medidas eficazes de segurança individuais e coletivas, 2 disciplinas. Uma é postura, o conceito de posicionamento do trabalhador quando nas atividades do sistema elétrico de potência, e a questão o desenvolvimento, o avanço no desenvolvimento tecnológico das roupas, do vestuário que um profissional da área de elétrica deve usar para evitar com isso que um acidente se torne até fatal. A postura é para o profissional ter isso já como um ato robótico, mecânico dele, de não tomar certas atitudes e ter certas posturas que vão possibilitar a geração de um acidente. E se, no caso dele, inadvertidamente, tomar uma atitude, realizar uma postura que acabe criando ou desencadeando um risco, um acidente involuntário, que esse acidente seja o máximo atenuado. E uma das condições para atenuação é o vestuário que o profissional está utilizando. Por quê? Ele teve uma postura inadvertida, inadequada, equivocada. Isso gerou um sinistro que vai causar um acidente. O que é o sinistro? Ele acabou fechando um curto dentro de um painel elétrico. E com esse curto criou-se o chamado arco elétrico, o arco interno. E esse arco interno, ele pode, antes de ser eliminado, extinguido, ele pode vir a ter o contato ou encaminhar direto ao corpo do inadvertido. E para que esse mal não se torne um mal maior, é que hoje temos as chamadas vestimentas, o uso do vestuário que tem um grau de proteção contra a incidência do arco elétrico. Se nos especializarmos nisso, vamos ver junto aos fabricantes, desse vestuário, que existem algumas categorias
não é, de vestimenta de acordo com o arco elétrico incidente. Mas na grande maioria, né, como um arco elétrico pode atingir 2.000 graus centígrados, não é? A maioria das roupas, né, da vestimenta para arco elétrico, elas são de um tecido, não é? De uma liga, vamos dizer assim, não é? Que tem na sua criação, na sua fabricação, o desenvolvimento, não é? Elementos químicos que suportem e absorvam esse arco elétrico dessa temperatura, fazendo com que ele, não atinja na sua capacidade total o indivíduo, o corpo, não é? O que leva, né, a queimaduras de terceiro grau, dependendo, não é, do tempo que ele incidir naquela região do corpo, né? Nas mãos, nos braços. Então, por isso que se fala em vestuário. Era vestimenta, era roupa, agora é vestuário. Por quê? Porque o vestuário completo, não é, para essa proteção, não é só o jaleco, não é só a calça, é o jaleco, é a calça, são as luvas, a balaclava, não é, que se põe para proteger o rosto, na frente do rosto, né, aquelas face, né, shield, né, face shield, que é, né, campo de proteção do rosto, da face, para evitar que esse arco elétrico, né, crie danos maiores. Né? Na NR10, né, na nova, ela cita no item 10.2.9.2, né, sobre as vestimentas, o vestuário, né, de trabalho, né, que passou a ser entendido como EPI, destinado à proteção, né, dos membros superiores e inferiores da cabeça, não é? E do membro e do corpo mesmo, né, do profissional, contra os riscos causados por arcos elétricos, não é? A vestimenta adequada a essa atividade, né, deve contemplar a condutibilidade, a inflamabilidade e as influências eletromagnéticas. Outra condição é a questão do comportamento e postura, orientar ao profissional. Não adianta ele estar com este vestuário, mas ele vai fazer um trabalho em eletricidade utilizando a aliança de noivado ou casamento, o relógio, a corrente, a pulseira, todos excelentes condutores de corrente elétrica. Por quê? Porque eu vi fotos de profissional com a roupa, mas que na incidência do arco elétrico pegou o relógio dele, derreteu e uniu o relógio, né, deste profissional ao braço, não é? Fundiu tudo, né? Ele teve que sofrer inúmeras cirurgias para poder retirar o seu relógio que estava aglutinado no seu pulso. Então, postura e vestimenta. Hoje, para serviços elétricos de potência, ou serviços no sistema elétrico de potência, condição sine qua non. Principalmente, não é? É aquilo que eu recomendo. Média e alta tensão, você só vai caracterizar qual o melhor vestuário, mas vai usar em qualquer trabalho. Em baixa tensão, aí nós temos que caracterizar o serviço, não é? Se é num barramento, se é num circuito de distribuição e tal, ou se é
próximo a um painel elétrico, que é aquilo que eu digo. Hoje, do mesmo jeito que existe o vestuário de alta tecnologia, a engenharia elétrica possui soluções eficazes para projeto, fabricação, operação e manutenção de quadros elétricos. Precisamos só atender e segui-las, tá? Ao ponto de, um exemplo clássico, dependendo desse projeto de quadro elétrico, você poderia até isentar o profissional do uso do vestuário, não é? É teórico, mas na teoria, dependendo da condição, poderia. Então é isso que a gente quer deixar como um recado aí do critério com relação a vestuário e postura. Obrigado.